A Venezuela, uma terra abençoada com imensa beleza natural e recursos abundantes, encontra-se às voltas com uma crise sem precedentes. Este país, conhecido por suas paisagens deslumbrantes e vastas reservas de petróleo, está agora no centro de uma tempestade econômica e social. Outrora um farol de prosperidade na América Latina, a nação é agora sinônimo de colapso econômico, turbulência política e convulsão social. Caracas, que já foi uma cidade vibrante e cheia de vida, agora luta para manter a normalidade em meio ao caos. Milhões de venezuelanos suportam as duras realidades da hiperinflação, escassez de alimentos e um sistema de saúde em ruínas. As prateleiras vazias dos supermercados e as longas filas para itens básicos são um testemunho silencioso da crise. A sombra do autoritarismo paira sobre o país, lançando uma nuvem escura sobre as esperanças e aspirações de seu povo. Protestos e manifestações tornaram-se uma visão comum, com cidadãos exigindo mudanças e um futuro melhor. Esta é a história da sua luta. Uma luta que não é apenas contra a escassez e a inflação, mas também pela dignidade, liberdade e um futuro mais brilhante para as próximas gerações. A imagem acima, uma visão comum na Venezuela hoje, fala por si sobre as circunstâncias terríveis enfrentadas pelos cidadãos comuns. As filas intermináveis e as prateleiras vazias são um lembrete constante da luta diária pela sobrevivência. A busca por necessidades básicas tornou-se uma luta diária, marcada por filas intermináveis, prateleiras vazias e o medo constante da escassez. Cada dia é uma batalha para garantir o essencial para a família. O espírito vibrante do povo venezuelano está sendo testado como nunca antes. Apesar das adversidades, a resiliência e a esperança continuam a brilhar. Famílias encontram alegria nas pequenas coisas. Crianças brincam nas ruas e a cultura vibrante do país persiste. A arte e a música tornaram-se formas de resistência e expressão, com artistas e músicos usando seus talentos para inspirar e unir a comunidade. Em meio à crise, a criatividade floresce, oferecendo um vislumbre de esperança e um lembrete do espírito indomável do povo venezuelano. A solidariedade também se destaca, com muitos se unindo para ajudar os mais necessitados. Cozinhas comunitárias e voluntários distribuindo alimentos são exemplos de como a união e a compaixão podem fazer a diferença em tempos difíceis. A luta venezuelana é uma história de desafios imensos, mas também de esperança inabalável. O futuro pode ser incerto, mas a determinação e o espírito do povo venezuelano continuam a iluminar o caminho para dias melhores. Para entender a crise atual, precisamos mergulhar no passado recente da Venezuela. A história deste país é uma montanha-russa de altos e baixos, marcada por momentos de grande prosperidade e períodos de profunda crise. A descoberta de vastas reservas de petróleo no início do século XX transformou o destino da nação. O petróleo rapidamente se tornou a espinha dorsal da economia venezuelana, trazendo riqueza e desenvolvimento. A Venezuela tornou-se um dos países mais ricos da região, ostentando uma economia próspera e um futuro promissor. As cidades floresceram, a infraestrutura se expandiu e a qualidade de vida melhorou significativamente para muitos venezuelanos. No entanto, essa riqueza petrolífera provou ser uma faca de dois gumes. A dependência excessiva do petróleo criou uma economia vulnerável às flutuações dos preços internacionais. Décadas de dependência excessiva da receita do petróleo, juntamente com má gestão econômica e corrupção, semearam as sementes para a crise que vemos hoje. A falta de diversificação econômica deixou o país exposto e frágil. Quando os preços do petróleo despencaram no início da década de 2010, a economia venezuelana, fortemente dependente dessa commodity, entrou em colapso. A queda abrupta nos preços do petróleo foi um golpe devastador para a economia. O gráfico acima ilustra a dura realidade do colapso econômico da Venezuela. A queda do PIB foi acentuada, refletindo a gravidade da crise.
A nação, antes próspera, testemunhou uma contração sem precedentes em sua economia, aniquilando décadas de progresso e mergulhando milhões na pobreza. As ruas antes movimentadas de Caracas agora estão vazias, e os bairros empobrecidos são um triste reflexo da crise. As famílias venezuelanas enfrentam dificuldades inimagináveis, lutando para obter alimentos e medicamentos básicos. A crise humanitária se intensificou, com muitos buscando refúgio em países vizinhos. Milhares de venezuelanos fugiram do país em busca de uma vida melhor, criando uma crise migratória na região. A comunidade internacional tem tentado ajudar, mas os desafios são imensos. Apesar das adversidades, o espírito de resiliência do povo venezuelano brilha. A comunidade internacional continua a discutir soluções e a fornecer ajuda humanitária, na esperança de um futuro melhor para a Venezuela. A história da Venezuela é um lembrete poderoso de como a riqueza pode ser efêmera e de como a gestão responsável é crucial para o desenvolvimento sustentável. A esperança permanece viva, e o povo venezuelano continua a lutar por dias melhores. À medida que a crise econômica se agravava, também aumentava a turbulência política. A inflação disparava, os preços dos alimentos e bens essenciais subiam vertiginosamente, e a escassez de produtos básicos tornava a vida cotidiana insuportável para muitos venezuelanos. As filas para comprar alimentos e medicamentos se estendiam por quarteirões, e a frustração e o desespero cresciam a cada dia. O governo socialista no poder, enfrentando crescente descontentamento público, recorreu a medidas cada vez mais autoritárias para manter seu controle. A presença militar nas ruas aumentou, e a polícia foi mobilizada para reprimir protestos e manifestações. As forças de segurança tornaram-se uma ferramenta de intimidação, e a violência contra dissidentes tornou-se comum. Vozes da oposição foram silenciadas, meios de comunicação independentes foram fechados, e as eleições tornaram-se ferramentas para consolidar o poder, em vez de expressões da vontade popular. Jornalistas foram perseguidos, e muitos foram forçados ao exílio. As redes sociais, uma vez um espaço para a livre expressão, foram monitoradas e censuradas. A erosão das instituições democráticas e o desmantelamento sistemático dos freios e contrapesos abriram caminho para a ascensão de um regime autoritário. O parlamento foi esvaziado de seu poder, e o judiciário foi cooptado para servir aos interesses do governo. A separação de poderes, um pilar fundamental da democracia, foi desmantelada. Hoje, o medo e a repressão tornaram-se generalizados, lançando uma longa sombra sobre a sociedade venezuelana. As pessoas vivem com medo constante de represálias, e a liberdade de expressão é severamente limitada. A vida noturna praticamente desapareceu, e as ruas de Caracas, uma vez vibrantes, agora estão desertas após o anoitecer. Apesar dos riscos, atos de desafio, como o mural acima, servem como um poderoso lembrete de que o espírito de resistência não está totalmente extinto. Artistas e ativistas continuam a encontrar maneiras criativas de expressar sua dissidência, usando a arte como uma forma de protesto e resistência. Esses atos de coragem inspiram outros a manter viva a chama da esperança. O povo venezuelano continua a lutar por seus direitos e liberdades fundamentais, agarrando-se à esperança de um futuro melhor. Em meio à adversidade, a solidariedade e a resiliência da comunidade venezuelana brilham. Eles se reúnem em assembleias comunitárias, organizam campanhas de ajuda mútua e continuam a exigir mudanças. A luta pela democracia e pela justiça social é uma batalha contínua, mas a determinação do povo venezuelano permanece inabalável. A economia venezuelana está em um estado de colapso total, paralisada pela hiperinflação, pelo aumento do desemprego e pela escassez crônica de bens essenciais. A moeda, o bolívar, tornou-se praticamente inútil, seu valor corroído por uma hiperinflação fora de controle.
Os preços de produtos básicos disparam diariamente, tornando impossível para os cidadãos comuns comprar até os itens mais essenciais. As prateleiras dos supermercados, antes abastecidas com uma abundância de produtos, agora estão vazias, um lembrete gritante da gravidade da crise econômica. A imagem acima captura a dura realidade da hiperinflação na Venezuela. O poder de compra do bolívar foi dizimado, deixando milhões de pessoas lutando para sobreviver diariamente.